Lucas, capítulo 18, do verso 1 até o verso de número 8. Assentados, meus irmãos, mas sempre reverentes, vamos ouvir a palavra do Senhor que nos diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém? Palavras do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, ore silenciosamente durante alguns instantes. Peça nesse momento para que o Senhor fale com você, para que essa palavra seja alimento espiritual para a tua vida essa noite. Deus querido, ilumina os nossos olhos, ó Pai, esclarece as nossas mentes, Senhor, e nos dê discernimento não apenas para ouvir, mas especialmente para obedecer a tua palavra essa noite, Pai. Derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Dai-nos da tua paz, ó Senhor, e não permita que nada, ó Deus, venha nos atrapalhar nesse momento. Essa é a oração que fazemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e único Salvador. Amém, Pai. Queridos irmãos, Lucas 18, de 1 a 8, nos apresenta uma das inúmeras parábolas do Senhor Jesus que nós encontramos nos evangelhos. Uma parábola, apenas para você lembrar, é uma pequena história fictícia com uma grande lição por trás. Nem sempre Jesus faz isso, mas no caso da nossa parábola de hoje, logo no primeiro versículo, ele já deixa claro, explícito para nós, qual seria a lição ensinada através dela. O versículo 1 de Lucas 18 já começa dizendo assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, logo de início, fica muito claro para nós que é uma parábola que fala sobre oração contínua, oração persistente, oração perseverante. Antes da gente entrar, meus irmãos, na história dessa parábola em si, eu creio que é muito importante nós considerarmos o que Lucas está tratando no capítulo de número 17, porque o capítulo 18 do seu evangelho é a continuidade do mesmo discurso do Senhor. Se você olhar aí na sua Bíblia o capítulo anterior, no final do capítulo 17, meus irmãos, Jesus ele está tratando de forma particular com os seus discípulos acerca de um tema escatológico, acerca de um tema que dizia respeito ao futuro das coisas ou ao fim de todas as coisas. O Senhor está ensinando para eles algumas coisas sobre o fim dos tempos e de forma especial como seria a volta do Filho do Homem, ou seja, como seria a volta do próprio Senhor Jesus. É importante a gente considerar isso,
porque é nesse mesmo discurso acerca da sua volta que ele introduz as duas parábolas sobre oração que a gente encontra nesse capítulo 18 de Lucas. A ideia do Senhor, meus irmãos, é nos mostrar que no intervalo da primeira para a sua segunda vinda, seria indispensável, seria fundamental que os seus discípulos tivessem uma incessante vida de oração. Amém? Tendo isso em vista, eu quero então, a partir desse momento, conhecer a história que nos é proposta pelo Senhor nessa parábola. Jesus começa dizendo, meus irmãos, que em certa cidade havia um juiz e que esse juiz, ele não temia a Deus, nem respeitava qualquer outra pessoa. Muito provavelmente esse não era um juiz judeu. Afinal de contas, os judeus costumavam julgar as suas causas através de um colegiado de anciãos. Quando Jesus fala de um juiz nesse caso, provavelmente ele está falando de um juiz romano, alguém que era designado ou pelo governador Herodes ou pelo imperador romano. Como juiz, meus irmãos, representante de Roma, certamente ele não tinha o menor interesse nas necessidades do povo judeu. Ele não estava nem aí para o povo judeu. Eles eram constantemente tratados pelos romanos com desprezo e com desdém. Além disso, naquela época, diante de um magistrado romano, de um juiz estrangeiro, se a pessoa não tivesse dinheiro para suborná-lo, ou se a pessoa não tivesse muita influência na cidade em que esse juiz trabalhava, era quase certo que o seu veredito seria contra ela. Jesus, ele ainda faz referência, quero voltar a isso, que esse juiz, ele não temia a Deus e também não respeitava ninguém. Isso quer dizer, meus irmãos, que ele não estava nem aí para o que Deus esperava que ele fizesse, ou como Deus queria que ele julgasse as causas que viessem até ele. Ao mesmo tempo que ele não estava nem um pouco preocupado se o povo aprovaria ou não os seus julgamentos, as suas decisões. Ele simplesmente não temia Deus e não respeitava ninguém. A imagem que Jesus quer nos passar desse juiz, para você entender bem, é de alguém desprezível, alguém egoísta, alguém sem amor nenhum pela justiça, incapaz de se condoer, de sentir compaixão por quem quer que fosse, ainda mais pelos pobres, ainda mais pelos desprivilegiados. A continuidade da história nos mostra que na mesma cidade daquele juiz vivia também uma viúva. E a viúva, meus irmãos, era, naquele contexto de Israel, a representação clássica dos pobres e dos desprivilegiados. Especialmente em uma situação como estar em um tribunal romano, diante de um juiz romano, certamente aquela mulher não teria qualquer possibilidade de ter um julgamento, um veredito ao seu favor, pelo fato dela não ter dinheiro algum para subornar o juiz, ou não ter nenhuma influência na cidade. E a ideia de Jesus, meus irmãos, na sequência do texto, é que essa viúva, diariamente, constantemente, ela se dirigia a esse tribunal público da cidade, procurando por esse juiz e dizendo a ele com insistência: julgue a minha causa contra o meu adversário. E o contexto geral da parábola deixa claro para nós que o problema daquela mulher não era que o caso dela não havia sido julgado. Não era que o caso dela, Miltinho, estava parado no fórum embaixo de uma pilha enorme de papéis ou de processos do juiz. Pelo contrário, meus irmãos, muito provavelmente o caso dela já havia sido julgado. E sendo quem ela era, na posição social que ela ocupava, e sendo o juiz quem ele era também, é muito provável que aquela mulher havia sido injustiçada. Havia sido lesada, talvez naquele mesmo tribunal, por aquele mesmo juiz mau e corrupto. Diante disso, a única arma que aquela mulher tinha era a insistência. Era
a perseverança. Ela sabe muito bem que naquele momento, só aquele juiz podia fazer justiça a ela. E tendo essa esperança tão grande em seu coração, por mais que aquele homem fosse daquele jeito, diariamente, ela literalmente perturbava ele, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. O versículo 4 vai dizer para nós que por algum tempo o juiz não quis atender aquela mulher. E a ideia aqui não era que ele não tinha tempo, ou que ele era um homem muito ocupado. A ideia que o texto traz para nós é que ele tinha desprezo por ela. O verbo utilizado por Lucas ali no grego expressa o estado de espírito daquele juiz. Ele simplesmente não queria dar ouvidos àquela mulher, porque ela não tinha valor nenhum para ele. Ele literalmente a desprezava no seu coração. Mas Jesus avança na história. E ele fala que chega um determinado momento em que aquele juiz é vencido pelo cansaço. Ele chega à seguinte conclusão: é bem verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Percebam algumas coisas importantes na fala dele. Primeiro, ele não ficou com pena da mulher. Perceberam isso? Ele não ficou com pena da mulher. Ele também não pensou que Deus fosse ficar feliz com ele pelo fato dele atender aquele caso. Ele tão pouco considerou que fazendo aquilo ele poderia ganhar a admiração, o respeito das pessoas. Pelo contrário, egoísta do jeito que ele decide atendê-la, visando apenas o seu próprio interesse, que naquele momento era o de não ser mais incomodado e por fim molestado, no sentido de que aquela situação poderia prejudicar a sua reputação. E o interessante, meus irmãos, é que no grego, essa parte traduzida como essa viúva fica me incomodando, olha que curioso, literalmente pode ser traduzido como se aquela mulher pudesse de alguma forma deixá-lo com um olho roxo. Já pensou? Essa parte do está me incomodando, ele fala, essa mulher pode chegar até o ponto de me deixar com o olho roxo. Ou seja, a insistência diária dela era tão grande que ele temia que pudesse chegar um momento em que a mulher ia literalmente chegar e dar um soco na cara dele. Olha a situação. E se ela fizesse isso, meus irmãos, talvez ela poderia machucá-lo. Talvez ela poderia deixar aquele homem com um olho roxo, mas certamente aquilo acabaria com a sua reputação. Já pensou que cena? O juiz romano, o magistrado da cidade, chegando e tomando um soco na cara da viúva. Ele ficaria, meus irmãos, conhecido como o juiz malvadão que apanhou da viúva. Já pensou? O juiz malvadão que apanhou da viúva. Para que isso não acontecesse, para que as coisas não chegassem a esse ponto, ele atendeu e julgou a causa da mulher. E a ideia de Jesus na parábola é que ela ganhou a sua causa no tribunal. Ela finalmente conseguiu justiça. A partir do verso 6, Jesus passa então a aplicar a lição dessa parábola na vida dos seus discípulos. E ele começa dizendo assim: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Ou seja, para a gente entender a lição da parábola, nós precisamos ouvir com atenção a resposta que o juiz dá para aquela mulher. E o que o juiz diz? Em outras palavras, na minha versão, ele diz mais ou menos assim: a viúva não desiste, não adianta. Eu a ignoro todo dia, mas no dia seguinte essa mulher volta aqui. E ela volta com ainda mais ímpeto. Ela volta com ainda mais fervor, ao ponto de parecer que qualquer hora ela vai me bater. Então eu vou ceder, eu vou atender o seu pedido. E no versículo 7, Jesus passa então, meus irmãos, e aqui que está talvez o auge da parábola, Jesus passa a contrastar e fazer isso de uma maneira gritante, aquele juiz que era mau com o Deus que é totalmente bom.
E aí ele diz assim, para começar esse contraste: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Percebam o contraste que o Senhor faz. Se o juiz é arrogante, egoísta, corrupto, injusto, incapaz de sentir compaixão, Deus é totalmente o contrário disso. E potencializado, meus irmãos, infinitas vezes. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é compassivo, é cheio de compaixão. A Bíblia nos fala que Deus é totalmente justo, Ele é Deus zeloso, Ele não faz acepção de pessoas de forma alguma. Aliás, pegando a imagem da viúva, quando a gente olha, meus irmãos, para toda a Bíblia, nós vemos que o Senhor sempre demonstrou um cuidado e um amor diferenciado para com as viúvas. Olha o que ele diz na lei de Moisés, Êxodo 22, a partir do 22. Não maltratem as viúvas nem os órfãos. Se de algum modo os maltratarem, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá, e eu matarei vocês à espada. As suas mulheres ficarão viúvas, e os seus filhos ficarão órfãos. Olha, que condenação pesada para aqueles que de alguma forma maltratam as viúvas. E quando a gente chega no Salmo 68:5, esse texto vai usar uma expressão que eu acho tão linda. Ele vai dizer que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Mas apesar disso, meus irmãos, a aplicação da parábola, ela não é exclusiva das viúvas. A aplicação, a grande lição dessa parábola, ela é destinada a todos os escolhidos do Senhor, a todos os eleitos de Deus, segundo a Escritura, escolhidos por Ele para serem salvos em Cristo, para serem seus filhos desde antes da fundação do mundo, para serem ovelhas do seu rebanho. Jesus quer nos mostrar que se um juiz que é muito mau atende o pedido da viúva devido à sua insistência, à sua perseverança, quanto mais o Deus que é bom, quanto mais o Deus que é o nosso Pai, Pai dos escolhidos por Ele mesmo, que clamam ao Senhor dia e noite. Meus irmãos, nós devemos orar sem cessar, sem esmorecer, sem desanimar, porque nós temos um Deus que nos escolheu em Cristo. E ao nos escolher em Cristo para a salvação, o Senhor nos mostrou, o Senhor deu provas a nós do quanto Ele nos ama. Nós não somos um povo chato que vence o Senhor pelo cansaço, como aquela viúva. Nós somos um povo amado, nós somos um povo escolhido por Ele, e Ele ouve e responde o nosso clamor, porque Ele é bom e porque Ele nos ama. Amém? Mesmo, meus irmãos, que Ele pareça demorado em responder, percebam, pareça, porque Deus nunca demora, Deus nunca se atrasa. O tempo de Deus, o tempo Kairós, Ele é perfeito. Mesmo que a resposta pela qual você está esperando pareça demorar, creia que Deus, como Pai amoroso, Ele está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo o seu clamor, e Ele não quer que você esmoreça, Ele não quer que você desista de pedir, porque o tempo de Deus é perfeito, e quando esse tempo chegar, Ele vai responder a sua oração. E eu acredito, meus irmãos, que esse grande amor que Ele tem por nós se manifesta justamente no fato dEle atender às nossas orações justamente no tempo dEle e segundo a vontade dEle. Porque um pai que ama sabe falar não para os seus filhos. É ou não é verdade, os irmãos que são pais aqui? Um pai que ama, ele fala não para os seus filhos. Um pai que ama sabe mostrar aos seus filhos que às vezes na vida deles, aquilo que eles estão pedindo não é o momento deles receberem. Mas um pai que ama
sabe muito bem que quando a hora chega, ele deve atender o seu filho. Ele deve atender o seu pedido, o seu clamor, e deve fazer isso da forma mais da forma mais depressa possível. É isso, meus irmãos, que Jesus diz no início do versículo 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Sabe o que isso significa? Isso significa que Deus nunca retarda a bênção que nós precisamos. Deus nunca se atrasa naquilo que de fato nós necessitamos. No tempo certo, no momento oportuno, na hora exata, conforme o texto nos ensina, Ele faz justiça aos seus escolhidos. E qual é o segredo para isso, meus irmãos? O segredo é a grande lição ensinada por Jesus. Orem sempre. Orem sempre. Assim como a viúva diariamente, levem a sua causa, levem o seu pedido diante do juiz de todo o universo, sabendo que, ao contrário dela, você será acolhido, você será amado, você será tratado com compaixão e com misericórdia pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção no que eu vou falar. Jesus quer discípulos que não abandonem a prática da oração. Ele nos deixou esse exemplo. Ele foi excepcional na sua vida de oração. E Ele quer discípulos que o sigam, que o copiem nessa prática, que jamais abandonem a intercessão, o clamor diante de Deus até o dia da sua volta. E Jesus, meus irmãos, Ele quer que a gente ore cada vez mais e mais e mais. E o motivo disso está na pergunta que Ele faz no final do versículo 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Olha a pergunta que Jesus faz. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Ora, meus irmãos, me parece que a matemática que Jesus está nos ensinando aqui é mais ou menos a seguinte: quanto mais a gente ora, mais fé a gente tem. E o contrário também é verdade. Quanto menos a gente ora, menos fé a gente tem. Porque oração é coisa de crente. Oração, meus irmãos, é coisa para quem acredita. É coisa para quem tem fé. É coisa para quem deposita inteira confiança naquilo que nós temos falado, que nós temos um Deus amoroso, compassivo, benigno, fiel, que atende os nossos clamores contínuos. Orar é, de fato, um passo de fé, um ato de fé. Para quem não tem fé, ou para aqueles que têm uma fé fraca, uma fé raquítica, uma fé inoperante, para esses, oração é perda de tempo. Para esses, oração é enfado, é um exercício vazio. Oração é falar sozinho. Afinal de contas, para que comparecer diariamente diante do juiz de toda a terra, se a minha fé é morta? Se eu nem creio tanto assim nesse Deus que eu ouço falar às vezes a minha vida toda? Ou se a minha fé é tão fraca que ela é incapaz muitas vezes até mesmo de me tirar da minha casa na terça-feira e me levar para a igreja? Pode parecer chocante para você, mas fé e oração estão mais intimamente ligados do que você pensa. Meu irmão, minha irmã, o nosso desinteresse na oração é um sintoma do quão fraca e do quão imatura é a nossa fé no Senhor. Quanto menos você quer orar, quanto menos você tem desejo de estar na igreja para orar com os seus irmãos, como nós iremos fazer em alguns instantes, isso é sintomático. Isso aponta para o estado espiritual da nossa vida. Isso aponta para o quão fraca ou o quão forte está a nossa fé. Jesus disse que no fim dos tempos, já perto da sua volta, o amor e a fé de muitos esfriaria. O Senhor falou isso.
O Senhor falou que nesse mesmo tempo, perto do fim, a iniquidade da humanidade se multiplicaria pela terra. O que Jesus pergunta para mim e para você no fim dessa parábola é: será que eu vou encontrar fé em você quando eu voltar? Será que eu vou encontrar fé em você quando eu voltar? Ou será que você está esfriando e esmorecendo na sua vida com Deus, especialmente na sua vida de oração? Meu irmão, minha irmã, essa pergunta de Jesus é um autoexame. Essa pergunta de Jesus é algo que só você, na sua intimidade com o Senhor, pode responder. Da forma como a sua vida espiritual está, se você continuar fazendo as mesmas coisas que está fazendo, se você não mudar, a pergunta é: vai restar alguma fé para Jesus encontrar na sua vida no dia final? Restará alguma fé? Em qual grupo, quando Jesus voltar, você vai estar? Você vai estar entre aqueles que têm fé e que perseveram em oração na presença de Deus? Ou você vai estar entre aqueles que apostataram, que abandonaram a fé, que viraram as costas para Deus e que deixaram a iniquidade se multiplicar na sua vida a ponto do seu amor e da sua fé se esfriar? Em qual desses dois grupos você vai estar? Ou em qual desses dois grupos você está nesse momento? Meus irmãos, nessa parábola nós temos um convite para nós perseverarmos em oração, crendo que o nosso Deus é bom e que o nosso Deus tem amor eterno pelos seus escolhidos. Mas essa parábola, ela também nos confronta com uma pergunta muito incômoda: será que no último dia ainda haverá fé em nós? Que a nossa vida e o nosso relacionamento diário com o Senhor e com a sua igreja respondam essa pergunta. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu falei que essa pergunta de Jesus carece de um autoexame. Examine a sua vida. Examine o seu coração, examine a sua vida com Deus nesse momento. Se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria fé em você? Ele encontraria uma vida de oração incessante? Examine o seu coração. Peça para o Espírito de Deus sondar o seu coração. Essa é uma pergunta muito séria, meus irmãos. Muito séria. A Bíblia fala que aquele que perseverar na fé até o fim, esse vai ser salvo. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Começar bem é legal, mas nós precisamos terminar na fé do Senhor. O Senhor Jesus está voltando. Os sinais são claros. Nós não sabemos, mas possivelmente talvez Ele volte nessa geração. Talvez alguns de nós testemunhem o Senhor descendo por entre as nuvens. Haverá fé em você? Haverá fé em você? Senhor nosso Deus e nosso Pai, dai-nos um coração como o daquela viúva, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, orar sem cessar. Que nós possamos, ó Deus, investir tempo diariamente em oração, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, entender a importância dela para a nossa vida, para a nossa fé, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa avivar a minha vida de oração, Senhor. Eu quero ter a tua vida de oração, Jesus. Eu quero orar como o Senhor orou. E eu estou tão longe disso, Pai. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia. Eu quero orar como aquela viúva. Eu quero ter a fé que ela tem, Senhor. Eu quero, ó Deus, que a minha fé seja avivada através da minha vida de oração. E o mesmo, Pai, eu peço pelos meus irmãos, ó Deus, especialmente aqueles que têm vivido uma vida de hipocrisia, uma vida rasa, ó Deus, na sua espiritualidade, Senhor. Aqueles que muitas vezes estão na igreja, mas não fazem parte dela, Pai.
Tem misericórdia, Senhor. Quebranta os nossos corações, ó Deus. Nos dê mais amor, ó Pai, pelos nossos momentos de oração, Senhor. Eu oro pelos nossos irmãos, ó Deus, que ainda não participam da nossa torre de oração, Senhor. Eu oro para que eles sejam despertados em nome de Jesus, Senhor. É inadmissível, Pai, que a gente não tenha uma hora durante a nossa semana para oferecer ao Senhor, para nos unirmos à Tua igreja em oração, Pai. Portanto, desperta, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Abençoe, Pai, a torre de oração da nossa igreja, Senhor. Que continue sendo um canal de bênção, que continue sendo um canal de despertamento, que continue sendo, ó Deus, um canal onde pessoas aprendem a orar, Senhor, e são, ó Deus, conduzidas, ó Pai, a uma vida de incessante oração. Querido Deus, aviva, ó Deus, o coração da Tua igreja, aviva a nossa fé, Pai, e que isso comece, ó Deus, através, ó Pai, das nossas orações, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por sermos lembrados essa noite de que Tu és um Deus amoroso, Pai. É um Deus que nos escolheu, é um Deus que tem cuidado de nós, é um Deus que tem prazer nas nossas orações. Senhor, que mesmo diante das adversidades a gente não desista, ó Pai, de clamar e de pedir, Senhor, aquilo que a gente precisa para a nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ouve e responde às nossas orações, Senhor. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu tempo, na Tua vontade, na Tua resposta para a nossa vida, Pai. Que a nossa fé seja fortalecida, ó Deus, nessa convicção e nessa certeza. Essa é a oração que a Tua igreja, Teu povo faz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.